Fala, turminha do terceiro ano, nós esperamos que todos vocês estejam bem. Turma, a nossa atividade de hoje é de História e hoje nós vamos conhecer um pouquinho sobre a independência do Brasil. Vocês sabiam que no dia 7 de setembro nós celebramos a independência do nosso país, que foi quando o Brasil deixou de ser uma colônia de Portugal e passou a ser um país independente. Muito bem, então eu gostaria que vocês acompanhassem juntos comigo a leitura desse pequeno textinho que vai nos mostrar alguns acontecimentos sobre a independência do Brasil. Abaixo nós temos essa pequena bandeira, que é a bandeira do nosso país. Depois que os portugueses chegaram ao Brasil, nosso país passou a pertencer a Portugal. Muitos brasileiros lutaram e morreram para que o Brasil fosse um país independente. O rei de Portugal, Dom João VI, morou por algum tempo no Brasil e, quando foi embora, deixou seu filho como príncipe regente. E turma, o nome do filho de Dom João VI era Dom Pedro. Então, vamos continuar a leitura. No dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro recebeu mensagens vindas de Portugal, que aumentavam o domínio daquele país sobre o Brasil. Ele estava, nesse momento, às margens do riacho Ipiranga, em São Paulo, e gritou para seus soldados: "Independência ou morte!" Desde esse dia, o Brasil tornou-se um país independente. O príncipe Dom Pedro foi coroado como o primeiro imperador do Brasil e passou a chamar-se Dom Pedro I. Muito bem, turma. Depois de nós termos lido esse pequeno textinho, nós temos aqui uma pequena imagem que ilustra um pouco de como foi esse dia da independência do Brasil. Nós temos aqui a imagem que mostra Dom Pedro I gritando às margens do rio Ipiranga: "Independência ou morte?" Muito bem. Logo abaixo nós temos as nossas questões, que são questões de interpretação de texto, e vocês vão conseguir conferir todas as respostas nas informações que o texto nos ofereceu. A pergunta de número 1 nos diz o seguinte: o que os brasileiros fizeram para conseguir a independência do Brasil? Questão de número 2: quem foi coroado o primeiro imperador do Brasil? Questão de número 3: complete os espaços em branco com informações do texto. Muito bem, turma. Nós temos aqui nessa questão de número 3 alguns espaços em branco onde vocês vão precisar preencher com as palavras corretas de acordo com o texto que nós acabamos de fazer a leitura. Nós temos a seguinte frase: quem proclamou a independência do Brasil foi, e neste espaço em branco vocês vão colocar o nome da pessoa que proclamou a independência do Brasil. No dia. Nesse espaço em branco, vocês vão precisar colocar qual foi o dia da proclamação da independência do Brasil. Neste outro espaço em branco, vocês vão precisar colocar o mês em que aconteceu a independência do Brasil. E, logo depois, nesse próximo espaço em branco, vocês vão precisar colocar o ano. Portanto, nesses espaços em branco, vocês vão precisar colocar a data da proclamação da independência do Brasil. Na cidade então nesse último espaço vocês vão precisar colocar a cidade. E turma, todas as informações para responder essa questão de número 3 estão contidas no texto. Logo depois nós temos a questão de número 4, que nos pergunta o seguinte: na sua opinião, o que significa independência? E aí, turma, o que vocês acham que significa independência? O que significa ser um país independente? Logo depois nós temos a questão de número 5, que vai nos dizer o seguinte: marque a alternativa que contém a frase que Dom Pedro I exclamou quando proclamou a independência do Brasil. Alternativa A: Viva a Pátria. Alternativa B: os brasileiros estão independentes. Alternativa C: independência ou morte. Ou alternativa D: Viva o Brasil. Então, turma, essas são as questões da atividade de história dessa semana, e logo depois que vocês responderem essas atividades, logo abaixo nós temos aqui um link do YouTube para que vocês possam conhecer o hino da independência do Brasil. Tudo bem, turma? Então essas são as atividades de história referente às semanas 25 e 26. Então agora é com vocês. Mão na massa e bons estudos!